Olá, Home Students! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Homeworks, a mais um vídeo de filosofia aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, né? Já temos aulas aí de física, aulas de filosofia. Em breve nós vamos ter outros professores aí também com mais aulas para você estar sempre preparado e antenado no que há de necessário no conhecimento, ok? Então, nesse momento, né, nós estamos estudando um pouco sobre os contratualistas, né? O que são os contratualistas de forma geral? São filósofos, pensadores ali da Idade Moderna que questionavam sobre o fundamento da sociedade, questionando diretamente aquela ideia aristotélica que nós já falamos também, de que o ser humano era um animal político, um animal social. O Aristóteles, por exemplo, entendia a própria sociedade como uma constituição natural, né? Uma constituição da natureza do ser humano, viver em sociedade. Esse questionamento vai surgir durante a Idade Moderna, né? A gente teve o Maquiavel, que começa a apontar alguns problemas já nessa dócil sociabilidade humana, e aí esses outros filósofos vão explorar essa ideia. Nós temos três grandes contratualistas, né, que nós estudamos mais: o Thomas Hobbes, o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau. Já temos outros pensadores aí, mas esses três são os que mais são cobrados aí nas avaliações e os mais estudados, principalmente aqui no Brasil, esses três: o Thomas Hobbes, o John Locke e o Rousseau. Então, eles partem da mesma pergunta geral, mais ou menos assim: o que seria do ser humano se nós abstraíssemos dele, se nós retirássemos dele todas as suas características sociais e culturais? O que sobraria do ser humano, né? O que tem nele que não foi a sociedade que colocou? Todos esses três pensadores vão tentar responder essa pergunta. Isso sou eu, tá? Tentando generalizar para vocês essa ideia dos contratualistas. Então, todos esses três pensadores vão tentar encontrar isso. E vão separar, eles também são chamados de justnaturalistas, e exatamente por isso, porque eles separam dois estados da existência humana, o que eles chamam de estado de natureza e o estado civil. O estado de natureza, então, seria o que sobrou do homem, retirado as suas características sociais e culturais, e o estado civil é essa nossa relação como nós conhecemos hoje. Aí a pergunta é: existem direitos de natureza, tá? Nesse estado de natureza, não é o caos total. Existem direitos de natureza. Então, quando você tenta encontrar o que sobra do ser humano, você está tentando encontrar o que tem de natureza, quais são os direitos que ele tinha na sua própria natureza, na sua constituição natural. De outro lado, né, a sociedade civil é toda a sociedade como nós construímos, eu já disse. Aí a pergunta é: qual é o salto, né? O que motivou essa passagem desse estado de natureza para esse estado civil? Para esses pensadores, os contratualistas, o nome já diz, foi um contrato, chamado contrato social. Então, chegou o momento que os seres humanos, em comum acordo, entenderam, né, que eles deveriam, né, estabelecer esse contrato social. Agora, é importante lembrar o seguinte: esse estado de natureza, ele não é uma investigação antropológica, nem arqueológica, tá? Ele é uma investigação filosófica. Nesse sentido, esse estado de natureza, ele é apenas uma abstração filosófica. Não é que esses pensadores investigaram a história humana e a partir da história humana estabeleceram esse momento. Não. Isso é um postulado teórico, tá? É só para a gente entender o seguinte: é uma abstração. Vamos imaginar a possibilidade de quê? Tá? Então, nós sabemos que a sociedade civil tem conflitos, né? Se elas têm conflitos, por que a gente continua vivendo em sociedade civil? Alguma coisa de boa ela deve ter. Então, para encontrar o que essa sociedade civil tem de bom, a gente pensa o seguinte: e se a gente não tivesse ela, como é que a gente seria? Então, o estado de natureza é mais uma reflexão que nós fazemos a partir daqui para lá, da sociedade civil para lá, tá? Olha, e se a gente não tivesse sociedade civil, como é que a gente seria? Então, esses três pensadores vão dar respostas diferentes para isso. O Thomas Hobbes, tem uma famosa frase do Thomas Hobbes, que é: o homem é o lobo do próprio homem. Não sei se é literalmente isso, mas é uma ideia geral disso, né? Porque para Thomas Hobbes, no estado de natureza, a liberdade é absoluta, e aí então o estado de guerra e de desconfiança com relação ao outro ser humano
é geral, tá? Depois, num outro vídeo, a gente explica exatamente essa ideia do Thomas Hobbes. Se você quer entender um pouco da ideia do Thomas Hobbes, ouça uma música daquela cantora muito famosa, a Pitty, que chama exatamente O Lobo, né? E ela fala sobre essa ideia do Thomas Hobbes na música dela, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o John Locke, né? E o John Locke parte, né, dessa investigação, então, sobre o estado de natureza, como eu disse para você. E aí, tentando entender, então, quais são, né, essas características que o ser humano tem no estado de natureza. Então, ele escreveu o primeiro tratado sobre o governo civil e o segundo tratado sobre o governo civil, que são as obras sobre política do John Locke. Você vai se lembrar do John Locke, a gente já estudou ele lá na questão da epistemologia, tá? É o mesmo John Locke, tá? É o mesmo John Locke. Então, o John Locke não descreve como um estado de puro egoísmo. Essa é a ideia do Hobbes, né? Onde o egoísmo reina, né? O que acontece para o John Locke? Eu tenho direitos naturais. O direito à vida, por exemplo. E aí o John Locke, ele vai fazer... Para o Hobbes também eu tenho direito à vida, direito de manter minha própria sobrevivência, né? Mas para o John Locke, ele vai incrementar o seguinte: eu tenho direito à propriedade privada de forma natural. E o que é a propriedade privada que o John Locke está entendendo? É o meu próprio corpo, tá? Nesse sentido, como o meu próprio corpo me pertence, eu tenho o dever, né, ou o direito de garantir a minha própria existência, né? Então ninguém pode violar o meu corpo, então, ninguém pode me matar, né? E aí ele vai extrapolar essa ideia da propriedade privada para outras questões, por exemplo. E o John Locke não era um liberalista, tá? Muita gente diz que o John Locke era um liberalista, ou o pai do liberalismo, mas não é assim que funciona, porque a ideia do liberalismo ela vai surgir 100 anos depois que o John Locke morreu, né? Então, muita gente busca, é o liberalismo que busca inspiração nas ideias do John Locke. Não é o John Locke que era um liberalista, é o contrário, tá? Então, é o liberalismo que busca inspiração nas ideias do John Locke. Então, eu tenho direito a essa propriedade privada, ninguém pode violar essa propriedade privada. Só que a propriedade privada, a gente sabe que esse conceito não se resume ao meu próprio corpo. A gente entende a propriedade privada como os bens que eu possuo, né? E o John Locke tem uma justificativa para isso, tá? Como é que ele justifica o seguinte? Como é que ele justifica isso? É assim, eu estou trabalhando num pedaço de terra, desde que essa terra não pertence a ninguém, tá? Uma terra que está ali. A partir do momento que eu começo a trabalhar naquela terra, eu começo a suar mesmo, né? Escorrer suor pelo meu corpo. E a partir do momento que o meu suor começa a se misturar nessa terra que eu estou trabalhando, desde que ela não pertence a ninguém, tá? Essa terra, então, passa a ser propriedade minha. Por quê? Porque ali eu estou estabelecendo o meu trabalho. Como é que aquele pedaço de terra passa a ser meu, então? A partir do trabalho e misturando nessa terra o meu suor. Então, ela passa a ser propriedade minha nesse sentido. O John Locke pensa que as primeiras propriedades privadas da história teriam surgido a partir dessa relação do trabalho, dessa condição do trabalho. Então, John Locke pensa a propriedade privada a partir dessa perspectiva. E aí o Estado vai surgir como? Vai surgir para garantir que nós cumpramos os nossos contratos, né? Porque sem essas leis positivas, sem essas justificações, essas coerções, né? Esse medo da punição que a sociedade civil estabelece, nada garantiria para o John Locke que eu cumpriria a minha palavra, por exemplo, né? Seria apenas uma promessa vazia. O Estado Civil surge para garantir que eu cumpra a minha promessa, que eu cumpra a minha palavra, que eu cumpra o meu contrato, que o John Locke chama de modo geral, qualquer contrato, então, estabelecido. Por isso, né, que aquela terra, ela tem que não pertencer a ninguém. Aquela terra que eu trabalho tem que não pertencer a ninguém, porque ali, a partir do momento que eu quiser vender aquela terra, eu vou estabelecer um contrato com aquilo, tá? E para que eu cumpra esse contrato, então, a sociedade civil surge para isso. E também para garantir esses outros direitos naturais, como o direito à vida e esse direito à propriedade privada. Né? Minha propriedade privada, então, é inviolável. Ninguém pode me matar, ninguém pode violar o meu corpo e ninguém pode me roubar, porque ninguém pode subtrair os meus bens, porque os meus bens são propriedade privada minha, segundo essa perspectiva que o John Locke estabelece, ok? Então, nós construímos uma sociedade civil, construímos um contrato social, entendendo que essa sociedade civil vai garantir, né, essa nossa segurança, né, da minha vida, da propriedade, da nossa vida e da propriedade privada. E o Estado, então,
que surge a partir desse contrato social deveria ser garantidor disso. Se o Estado não está cumprindo isso, se o Estado não está garantindo a sua segurança, a segurança da sua vida, se o Estado não está garantindo a segurança dos seus próprios bens, ele está falhando, tá? Nós precisamos cobrar um Estado melhor nesse sentido, segundo o Geoloc, né? Porque o Estado está falhando conosco a partir do momento em que ele não faz o dever dele, que era garantir a nossa vida e garantir a nossa paz de espírito, para a gente poder dormir tranquilos, sabendo que ninguém vai subtrair os nossos bens. Ok? Bom, então é isso. Se você tiver dúvidas, deixe aí nos comentários. Não se esqueça de assinar o canal, ativar o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos, onde nós nos veremos. Até mais!